Olá, tudo bem? É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui outra vez para começar um programa maravilhoso, a Arena do Futuro. Seja muito bem-vindo e que a paz do Senhor esteja no seu coração e também na sua casa. Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante. Hoje nós queremos falar sobre a salvação e eu vou destacar a salvação na vida de 3 personagens da Bíblia. E curiosamente os 3 personagens eram pessoas ricas, eram pessoas de um nível social, financeiro elevado. E nós vamos com esse programa decifrar, responder algumas perguntas que as pessoas fazem por aí. Algumas pessoas pensam que os ricos não serão salvos, porque são ricos. Nós vamos analisar a salvação na vida de pessoas ricas. Pelo menos 3 casos nós vamos analisar hoje dentro da Bíblia Sagrada. Prepare então o seu coração para o tema de hoje. Antes, porém, eu quero mostrar para você, quero dizer para você que nós temos o curso bíblico para que você possa se aprofundar mais ainda na palavra de Deus. O nosso curso que nós temos usado ultimamente é esse aqui o nosso curso, Tempo de Esperança. Esse é o curso que a gente usou e tem usado e vamos continuar usando para você que gosta de profecias. Agora, o outro que nós gravamos na Terra Santa é esse aqui. Eu estou mostrando para você uma capa em espanhol, porque esse material foi gravado em português e também em espanhol, A Última Esperança. E esse é um curso com 13 lições, gravado em 5 países, especialmente para trazer para você a mensagem de Deus. Esse curso trata das 7 igrejas do Apocalipse. Então a gente começa em Jerusalém, em Israel, no país Israel, especialmente na região de Jerusalém, e termina aí nas 7 cidades que a Apocalipse menciona, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que estão na Turquia. Assim que você pode adquirir esse curso bíblico e vai ser uma grande bênção para a sua vida, ok? Agora sim, eu queria lembrar você uma coisa importante, tá? Nós temos o Twitter do programa, que é @ArenaDoFuturo, temos o Facebook, que é facebook.com/ArenaDoFuturo, e ainda temos o nosso blog, que você consegue ver os vídeos assim a qualquer hora. Você pode usar isso como uma ferramenta de evangelização para os seus amigos e para os seus familiares. Entra no site da Novo Tempo, novotempo.com/ArenaDoFuturo, e aí está o nosso blog para você, ok? Muito bem, agora nós vamos então entrar nesse assunto que o tema de hoje é a salvação. E nós queremos analisar então 3 histórias de pessoas ricas, de pessoas de um nível financeiro e um nível social elevado. Nós vamos tratar um pouco sobre a vida do jovem rico, em Mateus 19. No segundo bloco, nós vamos tratar da vida de um personagem muito importante, que é Saulo de Tarso, que depois tornou-se Paulo. E no terceiro bloco, nós vamos tratar da vida de Nicodemos, um homem também rico, um homem também de uma influência na sociedade judaica, e você vai ver o diálogo de Jesus com cada um deles e como foi. Se realmente foram salvos, se não foram salvos, se aceitaram, se não aceitaram. E vamos começar lendo um texto que é um pouco polêmico. Está aqui no livro de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 19, onde está a história do jovem rico. Mas eu vou começar lendo já diretamente os versos 25 e 26, que diz assim: Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Agora vem o verso 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, você lembra desse texto, não é? Esse texto está dentro do capítulo que trata da história do jovem rico. A pergunta feita é: quem poderá ser salvo? Sabe por que essa pergunta foi feita? Porque havia na mentalidade judaica, havia entre eles o seguinte pensamento: uma pessoa rica era uma pessoa abençoada por Deus, e uma pessoa pobre era uma pessoa amaldiçoada.
ou seja, não abençoada. Aí Jesus vem e diz assim: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, diante dessa colocação de Jesus, os discípulos ficam impressionados e dizem assim: bom, se o rico que é abençoado é tão difícil entrar no reino de Deus, como o Senhor está dizendo, então, Senhor, quem poderá ser salvo? Quer dizer, se é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, e o rico é uma pessoa abençoada, era assim a cultura, a visão deles, então, coitado do pobre, né? O rico não vai, o pobre muito menos. Aí vem a pergunta: então, Senhor, quem poderá ser salvo? Foi a pergunta. Vamos então ler a história toda. Não vou ler todo o capítulo, mas vou citar para você alguns versos. Veja, Mateus 19, nós vamos considerar aqui a partir do versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o verso 20, replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Até aqui. Aí, na sequência, Jesus vem falando sobre o perigo das riquezas, ok? O perigo das riquezas. Essa história do jovem rico tem sido discutida, debatida, tem sido estudada, inclusive apresentada em sermões, em conferências bíblicas pelo mundo inteiro. Esse jovem rico se entende que era um jovem judeu, era um jovem de origem judaica, ou seja, ele tinha uma base religiosa, uma base cristã, usando especialmente a linguagem de hoje. Ele tinha uma base religiosa bíblica, judaica. Então ele cresceu nesse ambiente religioso, ele cresceu nesse ambiente de obediência, dos mandamentos, dos princípios. Então nós imaginamos que está tratando de alguém que tinha conhecimento e a prática das leis bíblicas e judaicas, ok? Então, se estamos tratando de um jovem com essa vida, com esse estilo de vida, com essa infância toda, nós poderíamos imaginar que era um jovem de uma vida exemplar. Nós poderíamos imaginar que esse jovem tinha uma vida exemplar. Não fumava, não bebia, não usava drogas, não frequentava ambientes impróprios. A gente logo imagina uma pessoa com uma vida equilibrada, uma vida relativamente boa, espiritualmente falando. E, inclusive, quando ele se aproxima de Jesus e ele pergunta assim: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Veja, essa pergunta feita por ele é uma pergunta que impressiona, que assusta. Porque todos poderiam imaginar: bom, por que ele tem essa dúvida? Se ele é de uma família religiosa, se nasceu num lar religioso, se ele tem os princípios da Bíblia, então por que a dúvida sobre a vida eterna? Aí nós podemos imaginar algumas coisas. Uma delas é que, às vezes, a pessoa pode estar na igreja, a pessoa pode ter uma vida, materialmente falando, boa. Você pode muitas vezes ter uma vida financeira boa, pode ser uma pessoa rica, ou pode ser um jovem filho de uma família rica. E você pode ser um membro da igreja, uma pessoa batizada na igreja. Você pode ter tudo o que você sempre quis ter, como uma casa, um carro, o dinheiro, as condições. Enfim, você tem uma vida boa, regalada. Mas pode ser que alguém que esteja vivendo uma vida assim não seja uma pessoa totalmente feliz. E pode ser, inclusive, que haja um vazio tão grande no coração que leve pessoas assim a duvidar da sua própria salvação. Ou seja, não é o fato da pessoa ter dinheiro, ter uma boa vida, ser rica, que ela pode dizer: bom, estou salva.
E nem também pelo fato da pessoa ter nascido num lar cristão, crescido num ambiente religioso, que a pessoa pode dizer, bom, eu nasci num lar cristão, tenho uma vida abençoada, tenho uma vida próspera, então está tudo certo. Nem sempre. Esse jovem rico é uma prova de que, às vezes, a pessoa está no caminho de Deus, no entanto, a pessoa não está com a sua salvação segura, ela não tem certeza da sua salvação. E esse é um ponto muito sério que nós precisamos conversar seriamente hoje no nosso programa, ok? Então, muitas pessoas nos dias de hoje são evangélicas, ou são católicas, ou são de outra religião, e que frequentam a igreja, porém essas pessoas, muitas vezes, elas não sentem salvas, não se sentem salvas, não têm essa segurança da salvação. E esse jovem rico se aproximou de Jesus e fez a pergunta, Senhor, o que eu tenho que fazer de bom para alcançar a vida eterna? Só que a pergunta dele tem um ingrediente que se torna um complicador, porque ele pergunta assim, o que eu tenho que fazer de bom? Então na cabeça dele é o fazer, o que eu tenho que fazer? E você sabe que essa é a pergunta de todo mundo, né? Até hoje. Hoje as pessoas também falam o seguinte, Pastor Luiz, o que eu tenho que fazer? Né? O que pode fazer e o que é que não pode? Ou seja, as pessoas hoje têm a mesma dúvida e a mesma pergunta do jovem rico, seja a pessoa rica ou seja a pessoa pobre. Normalmente as pessoas querem saber, pode isso, pode aquilo ou não pode? Entendeu? Essa pergunta é comum. Muitas pessoas me procuram e dizem assim, pastor, na sua igreja a gente pode dançar, a gente pode comer qualquer comida, a gente pode frequentar qualquer lugar, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. As pessoas querem saber exatamente isso. Em outras palavras, o que eu devo fazer de bom para alcançar a vida eterna? Então, essa pergunta mostra que na vida desse jovem e que na vida das pessoas hoje em dia, existe exatamente aquela influência de uma visão babilônica, que é aquela visão de que a pessoa tem que fazer alguma coisa para ser salva. Ela tem que merecer a salvação. E essa visão babilônica estava aqui na pergunta feita por esse jovem rico. Por quê? Porque ele foi criado numa cultura, numa sociedade onde tinha que fazer as coisas, praticar as coisas para então ter a salvação, para então ter a vida eterna. E esse é um problema atual. Hoje em dia as pessoas misturam uma coisa com a outra. Nós falamos tanto em salvação pela graça, e muitas pessoas ainda não entenderam essa mensagem da salvação pela graça. Porque as pessoas continuam insistindo em perguntar, o que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Para eu ser salvo, o que é que eu tenho que fazer de bom? Me diz aí. E se você falar assim, ó, você tem que fazer 7 sextas-feiras, a pessoa vai fazer. E você tem que fazer 30 dias de jejum, a pessoa vai fazer. Você tem que andar de joelhos daqui até a cidade de Aparecida, com a cruz nas costas, para merecer a salvação, muitas pessoas vão fazer. Porque as pessoas, elas nasceram e cresceram numa sociedade onde tem que fazer alguma coisa para merecer a bênção de Deus, para merecer a salvação. Eu tenho uma coisa para te dizer. Eu e você, nós não merecemos nada. Os méritos não são nossos. Você não tem mérito para ser salvo, eu também não tenho. Os méritos são de Jesus. O merecimento é de Jesus. Consequentemente, nós não podemos fazer nada para sermos salvos. Quando eu falo fazer nada para sermos salvos, eu quero dizer o seguinte, o único meio de salvação é Jesus Cristo. Ele morreu na cruz e os méritos são dele. Nós não podemos fazer. Se você pudesse fazer alguma coisa para ser salvo, não precisaria Jesus morrer na cruz. Você faria e seria salvo. Não é verdade? Então, diante disso, o jovem rico, ao fazer a pergunta, a tão importante pergunta, Jesus logo dá uma resposta a ele dentro do contexto daquilo que ele aprendeu. A resposta de Jesus mostra que Jesus estava atento ao motivo que o levou a fazer a pergunta. E por isso no versículo 17, Jesus responde assim, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um que é Deus. Se queres, porém, a vida eterna, guarda os mandamentos. Jesus era demais, né? Você viu como ele fala? Guarda os mandamentos e toca exatamente no ponto. E ao Jesus falar guarda os mandamentos, era como Jesus chover no molhado, entendeu?
Era como Jesus falar aquilo que o jovem estava careca de saber. E ele diz assim, Senhor, quais mandamentos? Quando ele pergunta quais, ele está dizendo o seguinte, eu não estou entendendo o Senhor, porque o Senhor está falando em mandamentos, mas eu nasci num ambiente de mandamentos, eu nasci num lar de leis, de regras, entende? De princípios. Agora, o Senhor está falando guarda os mandamentos. Quais mandamentos? Tem algum mandamento novo que eu não conheça? Tem alguma regra nova que eu não conheça? Tem alguma orientação nova? Por favor, quais são? Me mostra. E aí, para a surpresa dele, Jesus cita os 10 mandamentos. Jesus não menciona exatamente os 10, mas Jesus cita alguns mandamentos que deixa claro que ele está se referindo aos 10. Jesus diz exatamente assim, honra teu... e ele perguntou quais? Verso 18. Respondeu Jesus, não matarás, número 1. Não adulterarás, 2. Não furtarás, 3. Não dirás falso testemunho, 4. Honra teu pai e tua mãe, 5. Amarás teu próximo como a ti mesmo, 6. Então você vê, Jesus, dos 10, ele cita 6. E diz assim, replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado desde a minha infância. Que me falta ainda? Que pergunta interessante. Então quer dizer que esse jovem realmente obedecia os mandamentos desde a sua infância. Mas você sabe, né? Ter uma vida de obediência sem ter Jesus no coração é vazio e não está totalmente correto. Aceitar Jesus e não aceitar os mandamentos também não está totalmente correto. O certo é a pessoa aceitar Jesus e guardar os seus mandamentos. Esse jovem, ele estava focado na lei, mas faltava o relacionamento com Jesus. Como tratar deste assunto? Nós vamos voltar já depois do intervalo e vamos falar de um outro personagem e no terceiro bloco de um terceiro, depois vamos juntar os 3 para ver o que acontece. Um abraço, volto já. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o segundo bloco desse tema interessantíssimo sobre a salvação. No primeiro bloco nós falamos sobre o jovem rico. Quando Jesus respondeu a ele, guarda os mandamentos, ele falou assim, eu já guardo desde a minha infância. Então Jesus disse assim, ok, então vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, volta e você vai ter um tesouro no céu. A Bíblia diz que esse jovem foi embora triste e até hoje não voltou. Por quê? Porque na verdade esse jovem estava focado em outras coisas. O problema dele não era nem a riqueza em si. O problema dele, na verdade, era a falta de relacionamento com Jesus. O problema desse jovem era justamente não entender o plano da salvação. As pessoas não vão perder a salvação por serem ricas ou por serem pobres. A riqueza ou a pobreza não estão ligadas diretamente à salvação. Em outras palavras, não importa se a pessoa é rica ou pobre, o que importa é se a pessoa tem Jesus no seu coração ou não tem. Porque veja, tem gente que é pobre e é egoísta, e tem gente que é rica e é uma pessoa de bom coração. E ao contrário também, tem rico que é egoísta e tem pobre que tem um bom coração. Você vê no caso desse jovem aqui, quando Jesus falou assim, vende o que tens, dá para os pobres, veja que ele ficou triste. Porque o seu coração estava nos bens materiais. Estava nos bens materiais. Ele não havia entendido e, obviamente, não aceitou o que Jesus havia dito a ele. Por isso, Jesus foi firme na sequência ao explicar um pouco sobre o perigo das riquezas. O perigo das riquezas não está no fato de ter a riqueza, e sim de ter o coração nos bens materiais. Mas isso independe se a pessoa tem muito ou se tem pouco. Entendeu? Às vezes a pessoa não tem quase nada, mas o coração dela está naquele pouquinho que tem e o egoísmo é tanto quanto. Portanto, o que Jesus quer que nós entendamos é que nem o rico e nem o pobre poderão ser salvos por si mesmos. Por isso que ele fala assim, isso é impossível aos homens, mas a Deus tudo é possível. Ou seja, para Deus é possível salvar o rico e salvar o pobre. Agora, é óbvio que quando ele fala que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu, é óbvio, porque uma pessoa que coloca o seu coração nas riquezas,
ela obviamente não poderá ser salva. O seu coração tem que estar em Deus e com Deus. E aí está o segredo da salvação. A outra história está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. O livro de Atos narra histórias incríveis. E aqui no capítulo 9 mostra a conversão de Saulo. A Bíblia fala que Saulo era um homem poliglota. Quando você vai para 1 Coríntios 14, diz que ele falava várias línguas. Várias línguas. Alguns acham que ele falava 5 idiomas. E Saulo também era um homem entendido em leis. Há um consenso entre os teólogos de que Saulo era um advogado. Por isso, nos seus livros, ele trata de leis. Saulo, depois que se converteu, o seu nome passou a ser Paulo. E Paulo escreveu 14 livros da Bíblia. Os livros mais incríveis a respeito da evangelização, do plantio de igrejas em lugares novos, você encontra nos registros de Paulo e no trabalho também do apóstolo São Paulo. Esse homem chamava Saulo de Tarso, por ser natural da cidade de Tarso. E ele era uma pessoa sincera, porém no erro. Existem muitas pessoas hoje que são sinceras, mas são sinceras no erro. Ou seja, elas estão sinceramente enganadas. E é preciso orar por essas pessoas e estender a mão para ajudar essas pessoas a entenderem e aceitarem a verdade que poderá e que levará essa pessoa à salvação. Um dia, Saulo fez parte daquela equipe que apedrejou Estevão. Você lembra do apedrejamento de Estevão? Estevão foi apedrejado por um grupo de pessoas e Saulo estava ali e consentia na morte de Estevão. E Estevão era um servo de Deus, era um homem de Deus realmente. E aqui no capítulo 9 diz assim, Atos 9, verso 1 em diante. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver nada, ou nada podia ver. E guiando-o pela mão, levando-no para Damasco, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Veja que história impressionante. Então Saulo era um perseguidor dos cristãos. Saulo era uma pessoa que estava seguindo um caminho e que achava que o cristianismo era errado. E por ser um homem sincero, ele disse, vou acabar com isso. E começou a perseguir os cristãos e, obviamente, o cristianismo. E a perseguição que Saulo fazia era tão terrível que ele chegava ao ponto de matar as pessoas, matar os cristãos. Até que um dia, Jesus encontrou-se com ele no caminho de Damasco. Ele pediu cartas, estava determinado a matar mais pessoas, tinha uma certa ira, uma certa revolta dentro dele, e ele estava indo para Damasco, e no caminho Jesus aparece para ele, uma luz forte, ele cai, vai ao chão, e quando cai ao chão, ele percebe que uma luz o envolve, e ele escuta uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo responde para aquela voz, quem está falando? Porque nessa altura Saulo já estava cego. Então ele diz assim, quem está falando, com quem eu estou falando? E a voz diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Isso mostra que quando alguém persegue a igreja, ou persegue os cristãos, os servos de Deus, a pessoa não está perseguindo os cristãos, nem está perseguindo a igreja, a pessoa está perseguindo a Jesus. Por isso que Jesus diz assim, por que você me persegue? Mas você lembra que Saulo estava perseguindo os cristãos. Você lembra que ele perseguia as pessoas que eram membros do cristianismo. Mas Jesus disse, por que você me persegue?
porque perseguir os filhos de Deus é perseguir o próprio Deus. Perseguir a igreja de Deus é perseguir o próprio Deus. Então Jesus diz, por que você me persegue? E depois desse diálogo, Saulo percebeu o quão equivocado ele estava. E naquele momento, por ser um homem sincero, ele se arrependeu. Se arrependeu, confessou suas faltas, reconheceu os seus erros e aceitou Jesus no seu coração. Ele levantou-se dali cego, Jesus o deixou cego 3 dias, para que ele pudesse então deixar de ver as coisas desse mundo e pudesse ter uma nova visão, uma nova experiência e pudesse enxergar as coisas de Deus. Foi isso que Deus fez com Saulo. Depois que ele abriu os olhos, Deus enviou até ele um mensageiro, um missionário, um evangelista. E chegando lá, esse homem chamado Ananias o ajudou na decisão final. Aqui em Atos capítulo 9, conta a história, a partir do verso 10 em diante, conta a história da visita que Ananias fez a Saulo. E quando Ananias chegou, Ananias ficou assustado, porque Deus falou assim, você vai agora até Saulo e você vai conversar com ele. Ele já se converteu, já me aceitou. E Ananias não queria. Ananias estava com medo, porque sabia que Saulo era um homem perigoso. Mas quando Ananias chegou lá, orou com ele, conversou com ele, percebeu que o Espírito Santo já havia feito a obra no coração de Saulo. E quando você lê Atos 9, verso 18, aliás, verso 17 e verso 18, dizem assim, então Ananias foi e entrando na casa, impondo sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que te recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Aqui você vê a diferença entre Saulo e aquele jovem rico. E é bom dizer que Saulo era um homem que tinha também suas riquezas e que tinha sua cultura e sua influência. Estou falando de um advogado, estou falando de uma pessoa de influência não somente no meio religioso, como também no meio legal. Na sociedade da época, Saulo tinha um alto nível. Mas aqui você vê um homem humilde que cai no chão, que se entrega, que reconhece, que aceita e que é batizado. Lá em Mateus 19, na história do jovem rico, você vê um rico triste que encontra com Jesus, tem a chance da salvação e vai embora triste, aborrecido e não volta mais. A Bíblia, então, trata de um homem sincero como Saulo, que ao ser convertido passou a ser conhecido como Paulo. O seu nome passou a ser chamado Paulo. E a Bíblia diz o momento em que foi feito o apelo para Saulo ser batizado. Aqui em Atos 22, verso 16, nós temos o versículo chave, o momento em que Ananias faz um chamado, o apelo para Saulo. Veja como é. 22 de Atos, verso 16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Esse apelo foi feito por Ananias a Saulo. Saulo, obviamente, aceitou e, como a gente já leu no capítulo 9, Saulo foi batizado, mostrando com isso a sua entrega total ao Senhor Jesus. Sabe, meu amigo, hoje Jesus está chamando você que é advogado, você que é um jovem rico, você que é uma pessoa de influência na sociedade, você que tem uma posição elevada na sociedade, mas Jesus está chamando você que é uma pessoa mais simples, você que talvez seja uma pessoa pobre financeiramente falando. Jesus chama a todos, mas hoje Ele está chamando você, para que você também seja sincero como foi Saulo, seja humilde como ele foi e possa entregar a sua vida a Jesus. Ou seja, você precisa também fechar os seus olhos para o mundo, fechar os seus olhos para os pecados e abrir os olhos para Deus, para a Bíblia e para a salvação. Deus tem nessa terra muitas pessoas como Saulo. Deus tem nessa terra muitas pessoas sinceras como Paulo. E eu creio que hoje é o dia para você que tem aí a sua empresa, você que é um empresário, você que é um advogado, você que é um professor, você que é um médico, você que tem uma influência através do seu trabalho, você que é rico,
ou você que é pobre, ou você que tem muito, ou que tem mais ou menos, ou que não tem quase nada, não importa. A Bíblia diz que a salvação para o homem é impossível, mas para Deus é possível. A salvação para o homem, tanto pobre quanto rico, é impossível. Nenhum ser humano pode ser salvo por ele mesmo. Nenhuma pessoa pode alcançar a salvação por seus próprios méritos. É preciso cair com o rosto no chão. Quando eu digo rosto no chão, eu quero me referir à seguinte situação: é preciso humilhar-se. E esse humilhar-se significa reconhecer os seus pecados, reconhecer que você é uma pessoa pecadora, que você precisa de Deus, reconhecer que sem Deus você não pode, sem Deus você não consegue. Se você reconhecer isso, se você entender que você depende de Deus, que você precisa de Deus, que você não pode dar um passo sem Deus, que tudo que você tem veio de Deus, se você reconhecer isso e colocar Deus em primeiro lugar e colocar-se de joelhos e se entregar a Deus, você vai ver que sendo rico ou pobre, tendo um cargo de influência ou de menos influência ou de nenhuma influência, não importa também. O que importa é que Jesus ama você. Jesus ama o rico, Jesus ama o pobre, Jesus ama o advogado, Jesus ama os clientes do advogado, Jesus ama todas as pessoas e por isso Ele está chamando todas as pessoas. E assim como Saulo aceitou o chamado de Jesus de uma maneira impressionante, você também poderá aceitar o chamado nesse dia, no programa de hoje. Claro que o chamado que Deus fez a Saulo, já não foi só dessa vez, Deus já vinha tocando o coração de Saulo há muito tempo, porém ele não aceitava, não abria o coração. Agora, tem uma coisa na história de Saulo que eu preciso falar para você. Tem um detalhe aqui que você precisa saber. Porque veja, Saulo se converteu, mas alguém orou por ele. Alguém orou por ele. Quando você lê Atos capítulo 7 e você chega até o versículo 54, quando narra a morte de Estevão, você vai perceber nessa história que Estevão faz uma oração. Veja o que diz Atos 7, de 54 até o 59, vamos ver aqui, até o 60. Olha o que diz. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à sua destra, ou à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tapavam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, ou seja, jogaram pedras contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Era o Saulo. Olha o 59. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. O que eu quero dizer com essa leitura é que Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, Estevão fez uma oração. E a oração de Estevão fez a diferença. Essa aqui é o que nós chamamos de oração intercessora. Porque Estevão orou e disse assim: Senhor Deus, eu estou morrendo, eles estão me apedrejando, mas eu perdoo os meus assassinos e peço ao Senhor que não imputes esse pecado a eles. Ou seja, se depender do meu perdão para que eles sejam salvos, eu os perdoo. Não é maravilhoso isso? Isso foi o que fez Estevão, meu amigo. Ele orou por seus algozes, orou por seus assassinos. E a oração de Estevão foi ouvida. Porque logo depois, Saulo se encontra com Jesus e cai com o rosto em terra, fica cego. Jesus se apresenta a ele, toca o seu coração, ele abre o coração, ele aceita, ele se converte, ele é batizado. Que história impressionante. Deus seja louvado. Mas essa história que terminou dessa maneira impressionante,
com a conversão de Saulo, essa história ainda não terminou. Sabe por quê? Porque Estevão não viu a conversão de Saulo. Estevão morreu. Ele orou por seu assassino e morreu. E o seu assassino se converteu, escreveu 14 livros da Bíblia e é o grande apóstolo Paulo. Agora, quando Jesus voltar, vamos ver o encontro dos dois. O Estevão, que orou pelo assassino, e o seu assassino, que se converteu. Eu quero estar lá para ver essa cena. Eu quero até tirar uma foto para ver essa cena. Vai ser espetacular, não vai ser espetacular? Imagina, Estevão ressuscita, Saulo ressuscita, e os dois se abraçam. E Saulo diz assim, Paulo diz assim, obrigado, Estevão, porque você orou por mim e porque você me perdoou. Não é impressionante isso? Pois é exatamente isso que vai acontecer. A salvação está disponível para o jovem rico, está disponível para o advogado, está disponível para mim e para você. Amém? No terceiro bloco, eu quero falar para você sobre uma terceira pessoa. E depois você vai ver que Deus é um Deus maravilhoso. Vamos fazer um intervalo e já eu volto com você. Até já. Olá, já estamos de volta para o terceiro bloco desse programa especial sobre a salvação. A salvação de Jesus, que é disponível a todas as pessoas. Antes de continuar e apresentar a terceira pessoa, o terceiro aspecto da salvação do programa de hoje, eu quero mostrar para você o nosso DVD, que é o DVD A Última Esperança. Esse DVD aqui foi gravado em 5 países. Eu estou mostrando para você a capinha do DVD em espanhol, porque ele foi feito em português e em espanhol também. E assim está disponível, você pode ligar para cá, você pode mandar o seu e-mail, pode fazer o seu pedido através do nosso site, do nosso blog, e nós enviaremos para você esse curso bíblico inteiramente grátis. A Última Esperança é o título desse curso, com 13 preciosas lições, gravado inclusive na Terra Santa, uma mensagem maravilhosa para o seu coração, ok? Agora sim, vamos nos preparar, vou guardar aqui o meu DVD, e nós vamos então abrir a Bíblia Sagrada agora e considerar a terceira história. Nós vamos para João capítulo 3. João capítulo 3. Aqui nós temos a história de Nicodemos. João 3. A partir do versículo 1. A gente vai ler poucos versos porque é uma história conhecida, relativamente conhecida. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que texto incrível! Eu leio esse texto há muitos anos, já li várias vezes e não me canso de ler, porque esse texto não é só, ou não foi só, mencionado a Nicodemos. Esse texto, essas palavras, elas são mencionadas a mim, elas são mencionadas a você, a nossa família, cada um de nós. Nicodemos, a Bíblia o chama de um dos principais dos judeus. Então você imagina, ele era uma pessoa que tinha uma posição, e se ele era um dos principais dos judeus, você já pode imaginar qual era a função dele, qual era a sua posição. Por quê? Os judeus, o povo de Deus, tinha Nicodemos como um dos seus líderes. Nós poderíamos chamá-lo de doutor Nicodemos, nós poderíamos chamá-lo de pastor Nicodemos, nós poderíamos chamá-lo de líder espiritual do povo. Ele era um dos principais dos judeus.
E a Bíblia diz que esse homem procurou Jesus à noite. Assim como o jovem rico do primeiro bloco, que a gente falou no primeiro bloco, procurou Jesus, Nicodemos também o fez. Somente que Nicodemos procurou Jesus à noite. Tudo indica que Nicodemos, por ser um homem da liderança judaica, por ser um homem de influência, por ser um homem rico, por ser um homem de uma posição elevada, tudo indica que ele, por vergonha, por estar preocupado com o que as pessoas poderiam pensar, ele resolveu procurar Jesus à noite. Porque Jesus era uma pessoa muito simples. Jesus era uma pessoa do povo, andava com o povo. E não ficaria bem, dá para você entender? Não ficaria bem o doutor Nicodemos procurando um homem simples como Jesus para conversar e para uma consulta, para tirar suas dúvidas. Então Nicodemos foi à noite procurar Jesus. Jesus é tão maravilhoso que não há problema em procurá-lo à noite, de manhã, à tarde, meio-dia, qualquer hora. Jesus está disponível 24 horas por dia. Ele pode receber você a hora que você quiser. E assim, Jesus recebeu Nicodemos à noite. Ok, você quer falar comigo à noite? Vamos conversar à noite. O problema não é a hora que você procura Jesus. A questão é o que estava por trás disso. Por que Nicodemos queria falar com Jesus? Aí está o ponto principal. Então, quando Nicodemos planejou em falar com Jesus, provavelmente Nicodemos pensou assim: bom, eu me sinto perdido, eu não tenho paz no meu coração, eu não consigo dormir à noite, eu tô mal, ou seja, eu estou perdido, espiritualmente falando, eu não estou legal, então eu preciso de Jesus. E ele estava certo, foi procurar Jesus. E naquela noite, ele queria chegar diante de Jesus e queria abrir o seu coração, queria derramar sua alma, queria chorar, queria abraçar Jesus, queria dizer: Jesus, eu preciso de ti. Ele queria fazer isso. Mas quando ele chegou diante de Jesus, o seu orgulho falou mais alto. O seu lado humano, a sua natureza humana falou mais alto. E Nicodemos não falou o que ele gostaria de falar, o que ele precisava falar, ele não falou. O que Nicodemos fez? Começou a conjecturar, começou a tentar arrazoar com Jesus. Ou seja, ele tentou chamar Jesus para o campo das ideias, do raciocínio, da lógica, dos seus estudos, da sua capacidade intelectual, dos seus negócios, entendeu? E ele vem e diz assim, quando Jesus o atende, ele vem e diz assim: mestre, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos vai por aí. Jesus, eu sei que o Senhor é mestre, eu sei que o Senhor faz coisas incríveis, e sei também que ninguém poderia fazer se Deus não estivesse com essa pessoa, portanto eu sei, entendeu? Jesus, eu sei. Quer dizer, que negócio é esse, rapaz? Você sabe tudo? Você não precisa de Jesus mais não, é? E tem gente que pensa assim, né? Acha que sabe tudo, acha que conhece tudo, e não precisa de Jesus mais para nada. Amigo, Jesus poderia continuar com o raciocínio de Nicodemos e falar assim: doutor Nicodemos, doutor Nicodemos, é o seguinte, você estudou, descobriu que eu sou mestre, mas eu quero que você saiba que eu sou PhD, entendeu? Eu quero que você saiba. Nada disso, amigo. Jesus não continuou o raciocínio de Nicodemos, porque não era essa a necessidade de Nicodemos, não era esse o contexto, não era esse o assunto, não era esse o clamor silencioso do coração do doutor Nicodemos. Então Jesus, como diz em espanhol, mudou o tema, mudou o foco e foi direto ao ponto. Jesus diz claramente no verso 3, a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Jesus trata Nicodemos como realmente ele precisava ser tratado, com respeito, com carinho, com amor, mas com firmeza. E Jesus então diz: Nicodemos, para de ficar dando voltas, para de ficar buscando argumentos e tentar mostrar que você sabe. Ei, para um pouco, meu filho. Eu quero que você entenda o seguinte: você tem que nascer de novo. Não é isso que você precisa? Você precisa nascer outra vez, não é verdade?
E aí Nicodemos percebe que Jesus é Jesus mesmo. Ele tem mais certeza de que está falando com o Salvador do mundo, ele está falando com o Messias, ele está falando com o Verbo de Deus, ele está falando com o Salvador do mundo, ele está falando com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por isso, Jesus diz, você precisa, Nicodemos, nascer de novo, eu vou te ajudar, entendeu? Eu vou te ajudar, você vai nascer de novo. E aí Nicodemos, então, não entende o que Jesus está dizendo. As coisas espirituais, às vezes, não são tão claras para a pessoa que está no nível carnal, que está com a natureza carnal aguçada. Ou seja, alguns pontos espirituais não são claros para as pessoas, porque as pessoas muitas vezes estão muito distantes de Deus. Então Jesus diz assim, aliás, Nicodemos diz a Jesus, Senhor, como pode um homem como eu, velho, nascer outra vez? O Senhor está dizendo que eu tenho que entrar no ventre da minha mãe para tornar a nascer? Veja o que Nicodemos entendeu. E Jesus então no verso 5 reitera, reafirma e confirma a mensagem. A mensagem de Jesus era clara e no verso 5 Jesus diz assim, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus disse, Nicodemos, a pessoa precisa se converter, a pessoa tem que nascer outra vez. Nascer da água é ser batizado, entendeu? E nascer do Espírito é a conversão, é a mudança total de vida. E é isso que você precisa, Nicodemos. E é isso que eu vou fazer com você se você deixar, se você permitir. Então Jesus, com carinho, com amor, com firmeza, disse a Nicodemos o que ele precisava ouvir. E Nicodemos sentiu paz no coração. Saiu dali entendendo o que ele tinha que fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos falar mais sobre esse assunto? Eu vou sentar aqui na minha poltrona, na minha cadeira. Você já está sentado aí, né? Está tranquilo? Então vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Agora estamos sentados, estamos mais tranquilos, estamos na sua casa, estamos aqui juntos. Vamos conversar sobre esse assunto? Vamos, vem cá. Chega um pouquinho mais perto. Vem mais perto. Vamos conversar um pouco agora. Talvez você esteja com a televisão ligada e com o computador ligado. Deixa o computador de lado. Talvez é o celular, né? Então deixa o celular de lado. Não é o celular, é o iPad. Ok, deixa o iPad de lado. Tem alguém te chamando lá? Não, espera um pouquinho, não vá agora, espera um pouquinho. Vem mais perto, vem aqui, vem conversar comigo. Quero conversar com você. Já chegou perto, já? Ei! Alô, vem. Pode vir, não tenha medo, rapaz. Pode vir aqui mais perto. Estou falando com você. 3 histórias. 3 situações diferentes e interessantes. A primeira, um jovem rico. Fez a coisa certa, procurou Jesus. Quando Jesus o atendeu com carinho, com amor, e disse o que ele tinha que fazer, ele foi embora triste, diz a Bíblia. Triste, foi embora. Segunda história, Saulo, perseguidor, homem duro, difícil, assassino inclusive, participou da morte de Estevão. Quando Jesus se encontrou com ele caiu no chão, ele aceitou Jesus, ele aceitou o batismo, ele nasceu de novo, Jesus mudou o coração dele, o nome dele, o caráter dele e o transformou no grande apóstolo Paulo. E a terceira história, Nicodemos, um homem da alta sociedade judaica, um homem que era um dos principais dos judeus. Esse homem vai a Jesus de noite, Jesus o atende, o ama, o abençoa e o transforma. Meu amigo, e você? Quem é você? Você é um jovem rico ou é um jovem pobre? Você é um Saulo de Tarso? É uma pessoa que persegue os cristãos, que persegue os princípios da Bíblia? Você é um doutor? É um advogado? Fala vários idiomas? É um poliglota? Quem é você? Talvez você poderia ser um Nicodemos, um pastor de uma igreja, um presbítero, um diácono, uma diaconisa. Você pode ser, quem sabe, um obreiro. Você pode ser, quem sabe, um apóstolo desses que temos nos dias de hoje.
Talvez você poderia ser um missionário. Quem é você? É o líder de uma igreja? É o líder de uma empresa? É o líder de uma sociedade? É um líder político? Quem é você? É um deputado federal? É um vereador? É um deputado estadual? É um senador? Quem é você? É um ministro? Um ministro político? Um ministro religioso? Quem é você? Por que você está aqui assistindo o Arena? Por que ligou a televisão hoje? Por que está aqui comigo nessa conversa franca e aberta? A verdade é o seguinte: Jesus ama você. Não importa se você é rico ou pobre, se você tem muita influência ou pouca influência, ou nenhuma influência. Não importa se você é branco ou negro, homem ou mulher. Não importa se você tem que dar satisfação para as pessoas ou você não precisa dar satisfação às pessoas. Não importa nada. O que importa é que Jesus ama você e que a salvação está disponível a você. Lembre-se, você não pode ser salvo sozinho. Como Jesus falou, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, salvar tanto o rico quanto o pobre é possível para Deus. Hoje, Jesus está aqui de braços abertos, convidando você, chamando você. Se você quer a salvação, se você quer nascer de novo da água e do Espírito, se você quer ser batizado, se você quer começar uma vida nova, se você quer deixar o preconceito de lado, o orgulho de lado e procurar Jesus, nem que seja à noite, nem que seja no chão, caído no chão, não importa. Seja numa boa circunstância ou numa circunstância desfavorável, não importa. Venha como você está. Venha do jeito que você está. Jesus te ama muito e Ele quer salvar você. E se você deseja essa salvação, eu vou orar por você agora e depois da oração, eu vou pedir que você entre no site, procure ou encontre uma igreja. Você vai encontrar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais perto da sua casa. Você vai chegar lá e vai dizer o seguinte: olha, eu assisti o Arena, eu assisto a TV Novo Tempo, o pastor Luiz me pediu para vir aqui, eu estou aqui, eu quero nascer de novo e eu quero a ajuda de vocês. E eu tenho certeza que a igreja vai te receber de braços abertos. Então, feche os olhos, vamos orar. Querido Pai, louvado seja o Teu nome, obrigado por essa linda decisão que essa pessoa acabou de tomar. Louvado seja o Teu nome porque há salvação disponível a todos, ao rico e ao pobre, ao que persegue a igreja e ao que não persegue, ao líder religioso e a uma pessoa que é liderada. A salvação está disponível a todos, especialmente a essa pessoa que acaba de tomar uma decisão assistindo esse programa. Senhor Deus, eu oro por essa pessoa. Pedimos a Tua bênção sobre ela, sobre a família dela, sobre o casamento, sobre o lar, sobre os filhos todos e sobre nós aqui também da TV Novo Tempo. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.